O que o INSS fez? O INSS fez um recurso extraordinário, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Ele fez um recurso, tá, extraordinário. Para que serve o recurso extraordinário? Recurso extraordinário vai para o Supremo Tribunal, tá? Recurso extraordinário vai para o Supremo Tribunal Federal, certo? Olha aqui, ó, ele vai para o Supremo Tribunal Federal. E deixa eu tirar aqui, antes da gente ir no assunto, deixa eu falar para você aqui, ó. Eu geralmente nunca consigo responder todas as questões, todas as perguntas. Mas não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, porque você pode o quê? Você pode se conectar comigo através do escritório online, você vai enviar sua dúvida, você vai usar o link aqui, ó, esse link aqui, ó, esse número aqui, é um link aqui que tem na descrição do vídeo aqui, que está colocado ali no chat, e você pode já enviar sua dúvida. Você pode fazer os cálculos, tudo no INSS hoje tem que fazer cálculos. E você pode encaminhar seu pedido no INSS, tá legal? Então, se você não conseguir falar comigo que eu não consegui te esclarecer suficientemente, você pode enviar a sua dúvida aqui no escritório online, legal? Beleza? Vou tirar daqui agora, tá? Vou tirar daqui e vamos enfrentar aqui. Recurso extraordinário, como é que funciona? Recurso extraordinário, ele vai para o Supremo Tribunal Federal. E olha aqui para você entender, tá? O Supremo Tribunal Federal, ele só trata de questões relacionadas ao quê? À Constituição. Tá? A Constituição. A Constituição Federal. Tá? Então, lá, para você chegar lá e discutir alguma coisa no Supremo, tem a ver com a Constituição. O Supremo Tribunal Federal, ele trabalha com a Constituição debaixo do braço. O olhar dele sempre é a partir da Constituição. Tá? E o STJ? O STJ aqui, o STJ, ele faz o recurso especial, né? Recurso especial. Esse recurso que chegou lá do tema 1031 foi promovido pelo INSS, né? E chegou lá no STJ. O que o STJ trata? O STJ só trata de questões relacionadas à lei, tá? Outro dia o Guerreiro falou um negócio legal pra caramba aqui. O STJ só trata de lei que é infraconstitucional, ou seja, as leis ordinárias. Então, quando tem um tribunal que dá uma decisão, por exemplo, que a aposentadoria especial é só com porte de arma, só com porte de arma em serviço, tinha outro tribunal que dava que não precisava ter porte de arma em serviço. Então, há uma divergência de tribunais. O tribunal aqui do Rio Grande do Sul com o tribunal, vamos imaginar, lá de São Paulo. Então, quem é que vai decidir essa parada aqui? O STJ. O STJ é que vai unificar as decisões. E quando tem um processo, que aquele processo não é um processo, mas são milhares de processos, são vários processos, ele afeta aquele processo com um recurso do quê? Efeito repetitivo, né? Que é o que aconteceu com o tema 1031. Ele tem um efeito repetitivo, tá? Ele tem repercussão geral, efeito repetitivo, ou seja, aquele processo, essa decisão do tema 1031 vai dar um efeito lá no seu processo que nem teve sentença ainda. Vai dar um efeito no seu processo que está ainda no grau de recurso lá embaixo no Tribunal Regional, né? Então é importante entender isso. Embora demore um pouquinho, mas o objeto do tema 1031 vai dar um efeito repetitivo em toda a justiça. E isso é muito bom. Por isso que tem que ser... aquilo que é decidido lá tem que ser muito bem declarado para não restar dúvida, tá? Por isso que foi feito os embargos de declaração, porque tinha uma dúvida lá, tinha uma omissão, e aí foi feito os embargos. Por isso que o INSS não fez embargos. Por quê? Porque do jeito que estava, mesmo ele perdendo, estava bom para ele. Sabe aquele negócio de você não ganhar tudo que você pediu, mas também o jeito que estava ia dar algum benefício para você? Sabe aquele troço assim? Então o INSS ficou quietinho e fez o quê? Fez o recurso extraordinário. Agora é o seguinte, para esse recurso ser apreciado aqui, precisa ter alguma coisa ligada com o quê? Com uma repercussão social, com a questão, um fundo econômico, e é isso que o INSS está alegando. Então, o primeiro argumento, né? E deixa eu contar aqui o seguinte, ó. O recurso extraordinário já vai para o Supremo? Não. Quem vai decidir é o STJ. O STJ vai dizer o seguinte, ó, esse recurso não tem os pressupostos. Ele pode dizer isso, tá? Então, ele vai julgar os embargos, aqui. Os embargos vão ser julgados numa sessão e nós vamos transmitir ao vivo essa sessão. Você já é meu convidado aqui, quando for julgado os embargos de declaração aqui, tá? E após os embargos, ele vai enfrentar o recurso especial. E o STJ vai dizer o seguinte, não tem
fundamento para subir lá para o Supremo. Ele vai dizer isso. Mas não adianta dizer, porque o INSS ele vai fazer um outro recurso que se chama agravo e ele vai fazer subir lá para o Supremo Tribunal Federal. Tá? Agora, vamos ver o seguinte, o Supremo pode chegar e dizer o seguinte, não tem nada a ver com a Constituição e não aceitar o recurso extraordinário. Tá? Qual é o malefício disso? É que vai demorar. Antes eu tinha feito uma previsão que se não tivesse o recurso extraordinário, e ficasse só nos embargos, lá por junho, julho mais ou menos, iria transitar em julgado. Mas como foi feito agora o recurso extraordinário, ele vai consumir mais ou menos uns 4 meses só para o Supremo dizer que não aceita o recurso extraordinário. Mas aí vem a pergunta, Pedrosa, o Supremo vai aceitar ou não vai aceitar? Aí é uma coisa que é difícil a gente afirmar. Por quê? Porque o Supremo é muito vendido. Tem vezes que a gente pensa que ele não vai e ele vai. Tem vezes que a gente pensa que ele não vai aceitar e ele aceita. Que é um exemplo, sabe qual é o exemplo? Do tema 534. O tema 534 é muito parecido, praticamente muito parecido, muito igual, parecido com o do tema 1031, tá? Por que é parecido? Porque o 534, vou colocar aqui, ó, o 534, ele trata da periculosidade, tá? Periculosidade. Tá? O tema 534, ele vai tratar da periculosidade. Só que a periculosidade foi aceita, foi compreendida dentro do agente, foi reconhecido o agente nocivo eletricidade como agente nocivo perigoso para efeitos de reconhecer a aposentadoria especial do eletricitário. Veja bem, nós estamos falando de periculosidade. O que é o vigilante? É reconhecer a atividade da vigilância com uso de arma de fogo ou não como perigosa, como agente nocivo perigoso para efeitos de aposentadoria especial. Ou seja, muito igual. Foi na mesma turma, praticamente os mesmos argumentos. Inclusive o tema 534 foi que abriu o caminho para o tema 1031. Né? Praticamente a mesma coisa. O mesmo argumento, o mesmo fundamento, praticamente. E, na ocasião, o STJ não aceitou o recurso extraordinário e o Supremo também não aceitou o recurso extraordinário. Legal? Legal? Beleza? Entendeu? Então, é praticamente a mesma coisa. Agora, vamos dar um exemplo como que foi aceito. Tem um outro recurso, que é o recurso, o processo, o tema da revisão da vida toda. Que, para fazer os cálculos do valor da aposentadoria, é utilizado as contribuições desde julho de 94 até a data que faz o pedido. E o que é a revisão da vida toda? É a possibilidade que você tem de colocar contribuições antes de julho de 94. Muita gente, antes de julho de 94, é que estavam com as melhores contribuições. Então, quando eu coloco assim a revisão da vida toda, é porque eu quero que seja considerado todas as contribuições que eu fiz na minha vida toda. E isso vai fazer com que a média minha seja maior. E o que aconteceu? Isso não tem fundamento na Constituição. Está lá na Lei 8.213. Está lá que é o fundamento, lá onde está regulamentado isso. Não está dizendo na Constituição. E o que aconteceu? Surpreendentemente, o Supremo aceitou analisar, avaliar a revisão da vida toda, quando todo mundo achava que não iria aceitar. Né? Então vem para cá, legal? Feito eu estou falando agora aqui de processo, né? Como é que vai funcionar o processo dessa brincadeira? Pedrosa, quando é que vai chegar lá no Supremo? Bem, se eu falei que junho era até os embargos, então nós temos que botar mais 4 meses aí para desenrolar. Então, agosto, setembro, julho, agosto, setembro, outubro. Né? Então, lá por outubro é que vai estar chegando aqui. E se o Supremo aceitar que ele for analisar, aí vai demorar mais. Aí nós vamos entrar em 2022, tá? Não vou nem fazer previsão, mas aí entra em 2022 com certeza, tá legal?